Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Wellington, pastor Helene, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com os irmãos mais uma vez. Para mim é uma alegria, assim, sem precedentes, sempre estar com vocês. E eu gosto muito de falar deste tema. Eu quero falar sobre este tema porque eu gosto e Deus me premiou com uma família grande. Eu sou casado com a irmã Alzenia, que não pôde vir hoje, porque eu vim direto, eu dou aula de inglês e vim direto lá das minhas aulas, para cá e não passei em casa. Mas ela sempre gosta de estar aqui, gosta muito da irmã Josi, e ela, então, manda um abraço para os irmãos, manda um abraço para os irmãos. Sou pai da Hannah, da Rebeca e da Raquel. A Hannah tem 25, a Rebeca tem 22 e a Raquel tem 21. São 3 moças, 3 mulheres, né? Assim, que servem ao Senhor. Todas estão comigo servindo lá na igreja. Cada uma tem uma atividade lá, que eu deixei elas bem à vontade para exercerem conforme elas quisessem. Nunca obriguei elas a fazerem nada, mas amam servir ao Senhor. E o Emanuel e o Felipe, que são os embaixadores do rei, que também servem ao Senhor lá no Jardim Atlântico, junto comigo. Eu sou privilegiado que eu tenho toda a minha família ali servindo comigo na igreja. Geralmente, alguns colegas não têm esse privilégio de ter os filhos junto no ministério. Até aqui o Senhor me abençoou e eles estão lá. Às vezes eu digo assim, olha, eu tenho que ir pregar em outro lugar, ou eu falo, olha, estou pensando em ir para uma outra igreja, mas vocês podem ficar. Eu disse, pai, para onde o senhor for, a gente vai também. Gente, aquilo me alegra tanto o coração. Então, assim, eu tenho uma gratidão a Deus por ter me dado uma família. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos que essa família que Deus me deu, ela também dá trabalho, viu, gente? É imperfeita, tem dificuldades, e nós vamos superando as dificuldades de tempo em tempo. Quero falar hoje aqui, falando em família, sobre o discipulado que começa na mesa de casa. Discipulado doméstico. Eu gostei muito do tema, quando o pastor me falou, falei, poxa, é uma coisa que eu quero falar com os irmãos. Aí eu fiquei pensando, quem seria o modelo de discipulador doméstico para mim apresentar aqui hoje? Olhei nas escrituras, tem vários que nós poderíamos apresentar. Olhei na história da igreja, achei vários que nós poderíamos apresentar. Mas Deus falou ao meu coração, apresenta o Diogo Tavares. O Diogo Tavares é o melhor discipulador doméstico que você conheceu. E eu acabei concordando com Deus, o senhor tem razão, pai. O Diogo Tavares é o melhor. Quem é o Diogo Tavares? É o meu avô. Eu não sei até a morte dele, ali ele morreu com 103 anos. Eu não sei até a morte se ele ouviu falar de Jesus na vida dele. Eu não tive oportunidade. Quando ele morreu, eu estava fora do país e não tive oportunidade de falar de Jesus para ele. Eu acho que ele nunca pisou numa igreja. Bíblia, eu duvido que ele tenha lido alguma vez na vida, mas que discipulador. Ele é filho de guerrilheiro, lá no Rio Grande do Sul, ali nos Pampas. Quem conhece a história do Brasil sabe que o Rio Grande do Sul passou por algumas guerrilhas, do Paraguai, guerrilhas internas, farroupilhas. E o meu bisavô era um guerrilheiro. E tinha 3 filhos, e treinou eles muito bem. Então, eles eram homens valentes, bem treinados nas armas, tanto nas armas brancas, quanto nas armas de fogo. E casou com a minha avó, a Nina Tavares. Uma mulher valente também. E eles tiveram 6 filhos, 4 homens, sendo meu pai o mais novo de todos, e 2 mulheres. Por que eu digo que o meu avô foi o melhor discipulador? Porque ele aprendeu que os homens precisavam ser homens. Os homens precisavam ser machos. Os homens precisavam ser valentes. Os homens precisavam saber brigar.
Os homens precisavam saber defender a sua família, defender o seu nome, a sua honra. Então, entre as plantações de fumo, que ele criou toda a família plantando fumo, separava ali um momento entre as horas de trabalho e sentava com os homens, os 4 meninos, e ensinava para eles sobre honra, sobre valentia, sobre coragem, e saía do teórico e ia para o prático, dava um pedaço de pau para cada um e dizia: o que apanhar, vai apanhar de mim. E ele ensinava eles a lutarem. E eles lutavam até o outro desmaiar. E assim os 4 foram criados. Quando foram ficando maiorzinhos, trocou os pedaços de pau pelas armas reais, né? Então ensinou eles a atirarem, ensinou eles a lutarem com espada, com sabre, com faca, com facão, e eles se tornaram o terror daquela região. Quando eles entraram ali na adolescência, eram tudo assim escadinha, eles iam para as festas. E já sabia que quando os Tavares chegavam, os filhos do Diogo chegassem, a festa ia acabar. Porque ali eles eram machos mesmo, sabe? Eles chamavam mulheres casadas para dançar, beijava à força se não tivesse jeito de beijar, se elas quisessem beijar, só para caçar uma briga. E até a polícia corria deles. E a sua avó? Minha avó apoiava, como uma boa discipuladora, ela nunca deixou de apoiar o meu avô. Então ela reunia esses garotos e falava: vocês têm que ouvir o seu pai. Seu pai é o modelo de homem, nunca leva um desaforo para casa. Eu nunca ouvi o seu pai, um homem, dizer um desaforo que ele não tenha dado na cara desse homem. E aí nas festas a minha avó tinha uma função, porque já estavam tão cansados de as festas acabarem, os CTGs, lá no sul tem CTG, que é Centro de Tradição Gaúcha. Tinha os bailes, né? As prendas dançavam, os homens iam com bombacha, tudo. E aí eles começaram a revistar, antes dos homens entrar, as armas. Então a minha avó chamava as meninas e falava: vocês vão entrar com as armas escondidas nos vestidos. Faca, revólver, porrete, o que desse. E ensinou as meninas a fazerem isso. A valentia dos Tavares. E elas entravam, e a hora que começava a briga, os meninos já sabiam quem procurar, as irmãs saíam distribuindo as armas para os meus tios. E ali a festa acabava, a gente apanhava, a gente era humilhada, nem a polícia dava conta. Quando entenderam que as meninas também entravam com arma, a minha avó ia com uma charrete, tinha aquelas charrete antiga, enchia de arma, de porrete e ficava na porta da festa, para que a hora que a briga saísse lá fora, eles já tinham. Essa é a história da minha família. Que discipulador, gente. E os meninos cresceram assim, se tornaram homens. E se vocês forem em Independência, 3 de maio, lá no Rio Grande do Sul, e perguntar pelos Tavares, ainda hoje há história sendo contada sobre essa família. Meu pai, com 33 anos, bem doutrinado nessa doutrina, bem ensinado, bem discipulado, entra em um bar, segurando uma de suas armas, que nunca saía do seu lado, porque naquele bar tinha alguém que comprou uma briga com ele e ele não ia deixar barato. Mas aquela pessoa, sabendo da fama, esperou ele entrar e na melhor posição que ele achou de onde ele estava, ele deu 2 tiros no meu pai. Um no quadril e outro no peito. Meus 2 irmãos, os mais velhos, que são terríveis, tinham ali em torno de 7 e 9 anos. Andavam muito com meu pai, eram doutrinados pelo meu pai. Viram a cena. Estiveram lá durante esse momento em que meu pai foi baleado. E o homem que aprendeu na doutrina da violência, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que vive da espada, também pela espada,
vai morrer. Morreu naquele dia, deixando a minha mãe viúva com 4 filhos, sendo eu com 1 ano e 8 meses. Abro aqui um parênteses. O Diogo Tavares se tornou, para aquela religião da violência, da honra, pelo sangue, de uma ideia de hombridade pervertida pelo pecado, pela queda, o melhor discipulador de sua região. Não tinha uma família tão violenta quanto a dele. Porque geralmente a gente tem uma ideia que discipulado é só coisas boas. Discipulado é um mestre ensinando ao seu aprendiz o que deve fazer em todas as situações da vida. Foi assim que Jesus ensinou 12 jovens a mudarem o mundo. Mas nós podemos também discipular de forma errada e gerar problema para o mundo ao invés de salvação. E é sobre isso que eu quero falar. O discipulado cristão não se limita, e ao contrário do que nós pensamos, tem pouco a ver com as reuniões aqui na igreja. Basicamente não tem nada a ver o verdadeiro discipulado com aquilo que nós chamamos de discipulado na igreja, na sala do pastor, onde alguém converte, é enviado para lá e ele vai passar por um discipulado. O discipulado bíblico, verdadeiro, tem pouco a ver com isso e quase nada. Ele começa no lar, de forma intencional, onde os pais determinam, sonham, projetam onde os filhos devem chegar. O que eles desejam que os filhos se tornem. Os pais sentam, criam um plano e então começam um movimento de discipulado para tornar o filho algo que eles desejam que aquilo se torne. O discipulado cristão é tornar filhos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tornar meninos e meninas parecidos com Jesus. Esse é o plano do discipulado. A Bíblia enfatiza o papel crucial do homem e da mulher. O vô Diogo e a avó Nina trabalharam juntos durante todos os anos que tiveram. Eu lembro da minha mãe contando assim que o meu pai não gostava muito mais de visitá-los, porque minha avó dizia que o meu pai, como um bom homem, tinha que dominar a mulher. E se ela não obedecesse, ele tinha que bater nela. Meu pai começou a achar aquilo estranho, só que eu acho que ele achou estranho tarde demais. Nós mudamos do sul e fomos para o Mato Grosso. E lá eu não conhecia o Evangelho, mas eu já não tinha mais a influência de um homem violento na minha vida. Já não tinha mais a influência de um homem dado a armas, dado a violência, dado a resolver tudo com agressão. E eu fui ficando mais mole. Logo depois nós mudamos, houve um grande movimento migratório dos gaúchos do Mato Grosso do Sul para Balsas, no Maranhão, e eu fui para lá. Chegando lá, eu tive influência de outros homens na minha vida. Homens gentis, homens que ensinavam a pescar, homens que ensinavam a andar de cavalo, homens que ensinavam coisas que os meninos devem aprender, a subir numa árvore, a ser gentil com as meninas, a protegê-las, a cuidar delas, a cuidar dos mais fracos. E então aquilo que os meus 2 irmãos mais velhos teve como influência, eu não tive. Alguns anos atrás, isso se mostrou o resultado dessa não influência masculina na minha vida, de um pai. Estava numa sala, numa garagem, dando aula de inglês para um grupo de criança. E a hora que eu olhei para o outro lado da rua, saiu 2 homens armados lá num carro e vieram na direção de onde eu estava. E eu coloquei os meninos, falei, corre e se esconde ali no banheiro e ficam calados ali. E eu corri e tranquei a porta.
E aí eles começaram a gritar e apontar a arma para mim. Eu falei, calma, calma, eu estou sozinho, eu estou desarmado, por favor. Eu tremia, eu branco, suando frio, um medo de levar um tiro tremendo. E eles falaram, quero entrar nisso. Essa garagem era da casa do meu irmão mais velho. Ele saiu, 2 homens armados, e ele saiu e falou, aqui vocês não entram. Eles falaram, nós vamos entrar nem que seja força. Ele falou, aqui vocês não entram. Eu falei, Mauro, em nome de Jesus, para com isso, esses caras vão te matar. Ele falou, aqui vocês não entram. E pela graça do Senhor, de fato, eles não o mataram. Mas poderiam. Quando nós fomos conversar depois, ele falou assim para minha mãe, esse seu filho é um medroso, é um covarde. E estava lá comigo a minha filha mais nova, a Raquel. E ela falou, tio, mas ele é um covarde que vai ficar vivo muito tempo, diferente de uns corajosos aí que vai morrer cedo. Uma falta de uma influência paterna na minha vida, me tornei um covarde. Alguém que aprecia mais a vida do que a morte, alguém que toma a ofensa para si ao invés de refutar ela, alguém que aprendeu a levar todos os problemas para a cruz e não revidar, covarde. Então, a influência paterna, ela vai te influenciar de uma forma ou de outra. Cabe a nós, cristãos, saber que isso vai acontecer e tomarmos um posicionamento. No discipulado cristão. O discipulado cristão se dá através da responsabilidade do homem no discipulado doméstico. Onde a palavra nos diz que o sacerdócio agora é de todos os santos. Onde a palavra nos diz que agora o sacerdote da minha casa não é o pastor Wellington, mas sou eu. Eu que vou ter que responder pela minha casa diante ao Senhor. E quando o homem entende isso, a influência masculina, ela vai ser algo que vai transformar a vida dos nossos filhos. A responsabilidade do homem no discipulado doméstico é fazer meninos se tornarem homens mais parecidos com Jesus. Não mais parecidos com nós mesmos, mas mais parecidos com Jesus. É ensinar a palavra e é viver a palavra para que eles possam imitar-nos. E eu sou pai de 2 meninos. E eles estão constantemente me imitando. Discipulado doméstico, discipulado que começa na mesa, começa com o homem cristão assumindo a sua responsabilidade de sacerdote da sua casa. Se nós falharmos nisso, todas as outras coisas que nós fizermos vai ser um remendo na história do discipulado. Se o homem não assumir o seu posicionamento para formar meninos e meninas mais parecidos com Jesus, todo o trabalho de discipulado, de evangelismo, de educação cristã vai falhar. Então, quando nós assumimos essa posição, primeiro, nós precisamos assumir, sendo o pai, o líder espiritual de sua casa. Aqui, no Garavela, eu sei que não tem, lá no Atlântico tem. Uns homens, que quando falam assim, meu irmão, como que está a sua leitura da Bíblia? Não, quem lê a Bíblia lá em casa é minha mulher. E quando você vai ensinar, não, quem ensina é minha mulher. E quando você é a pessoa responsável para organizar o culto doméstico, para levar os seus filhos a se aproximar. Não, quem faz isso é minha mulher. Ela tem mais jeito, sabe, pastor? Ela é mais assim, eu acho que ela entende melhor. Nós não entendemos nada. O homem precisa assumir essa responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa. O homem, ele precisa assumir a posição de ser o líder espiritual. Foi lido aqui já, mas eu quero ler de novo. Essa palavra de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 6 a 7, não foi dada para as irmãs. Vai chegar a hora das irmãs. Mas não foi dada para as irmãs, foi dada para os varões, para os homens.
para os líderes de suas casas. E o texto diz assim, Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Você deve ensinar essas palavras para a próxima geração. Quando nós, homens, abrimos mão da liderança espiritual das nossas casas, tudo vai mal. Todas as percepções vão de mal a pior. Existe um preço que está sendo pago muito alto quando os homens não assumem a liderança espiritual de sua casa. Pastor, isso é regra? Sim, é regra. Há exceções? Sim, é exceção. Eu sou a exceção. Eu não tive um pai que me ensinou. Eu não tive um pai que falou assim, filho, senta aqui, leia esse texto para mim e me diga o que você entendeu deste texto. Eu não tive um pai que disse, filho, vamos acordar, todo mundo vamos acordar, vamos tomar um café, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos estar em comunhão, porque é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Então vamos para a igreja. Vamos todo mundo, levanta, vamos, Emanuel, Felipe, vamos levantando todo mundo, que eu quero levar todo mundo para a igreja. Eu nunca tive um pai que me chamou para ir para a igreja. Eu sou a exceção. Deus age nas exceções. Deus, quando levanta um rei, Ele quer que aquele rei governe com justiça, com integridade, com santidade, mas às vezes os reis falham. E Deus é frustrado no seu plano? Não. Deus levanta outro rei, Deus levanta uma pessoa para ajudar, uma pessoa para aconselhar, como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas peca contra Deus. De repente vem um homem do seu lado e diz, olha, você está pecando contra Deus. Mas a regra é que nós, homens, somos os discipuladores, os líderes espirituais da nossa casa. Se nós contarmos aqui, e parabéns, pastor, porque eu vejo uma igreja reunida na quarta-feira para falar sobre família. Nós vemos um grupo grande de casais, mas podemos contar aqui que ainda há mais mulheres do que homens participando. E provavelmente nas igrejas as lideranças são ocupadas muito mais por mulheres do que por homens. E isso está denunciando a nossa falta de compreensão do que é o discipulado bíblico, a qual nós fomos chamados para ensinar a próxima geração, a testemunhar para a próxima geração, como homem sendo o cabeça do lar, conforme Paulo disse em Efésios no capítulo 5, no verso 23. O homem é o cabeça do lar. É o homem que tem o dever de conduzir a sua família no temor a Deus. Infelizmente, muitos pais têm negligenciado essa missão. Muitos pais têm precificado os afazeres de forma equivocada. Não têm priorizado a única coisa que lhe é cobrada. É como se Deus dissesse, você tem uma única missão. Só uma. Ser o líder da sua casa. E apresentar a sua família como oferta agradável ao Senhor. Filhos que amem ao Senhor, filhos que obedeçam ao Senhor, filhos que foram criados com intenção de serem homens e mulheres parecidas com Jesus. Foi só dada essa missão ao homem, para que tenha uma mulher que seja protegida, amada, cuidada, como Jesus fez com a igreja. E nós, homens, temos falhado nessa missão. Não é à toa que nós temos uma geração mais incrédula do que a geração passada. Isso denuncia que nós temos falhado naquilo que Deus nos deu. Nós temos deixado a educação espiritual. Eu estou falando para os homens agora, tá? Irmãs, vocês estão de parabéns. As irmãs estão de parabéns. Mas deixa eu dizer algo para os homens. Quando você deixa a educação espiritual dos seus filhos para suas mulheres, você não a ama verdadeiramente.
e você não está cumprindo o propósito para que Deus te criou, ser o sacerdote e o líder espiritual da sua casa. Se nós não resolvermos isso na igreja, isso vai afetar todas as outras áreas da nossa sociedade. Quando os homens deixam de ser líderes, eles sobrecarregam as suas esposas, que não foram feitas para essa função. Algumas mulheres educaram seus filhos e educaram bem? Claro, são exceções. Faltou homem e elas assumiram essa posição e tiveram êxito no propósito que Deus colocou na mão delas. Mas, originalmente, o propósito de ensinar, de liderar, de ser exemplo e de conduzir os filhos na mesa. Enquanto trabalhamos, enquanto limpamos a casa, enquanto saímos e quando voltamos, os nossos filhos estejam ouvindo e vendo que eu e você, homens que foram chamados para servir o Senhor, estamos cumprindo o nosso propósito. Quando falhamos com isso, há consequências. A estatística mostra que filhos criados sem a figura paterna têm maior propensão e problemas emocionais. E aí nós estamos falando de problemas emocionais de todos os aspectos. Pastor Wellington vai poder falar com mais, vamos dizer assim, com mais autoridade sobre problemas emocionais. Mas a sexualidade do seu filho e da sua filha tem tudo a ver com como que você se comporta sendo um homem, líder espiritual e discipulador na sua casa. Porque é notório que as meninas amam o pai. E sempre vão buscar na figura do pai o seu esposo. Algumas, por tanta decepção e fragilidade da figura masculina do pai, buscam o oposto. E aí nós temos tantos casamentos frustrados, porque faltou homem que colocasse um padrão de amor, de cuidado, de honra tão grande para com suas filhas, que não é qualquer, desculpa a expressão, Zé Mané que chegar vai levar o coração das nossas filhas embora. Elas vão dizer assim: o meu pai ama tanto a minha mãe, cuida tanto da minha mãe, honra tanto a minha mãe, e cuida tanto da gente, que você não chega nem aos pés. Cai fora. Cai fora, você não tem vez no meu coração. Para você conseguir meu coração, você tem que ainda ser melhor que o meu pai. Íntegro, homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, homem dado à palavra, homem que zela pela esposa, homem que zela pela casa. Quem que vai chegar e vai levar a sua filha para um casamento de derrota? Esse é um modelo. Acontece em percalços? Acontece. Mas é para ser assim. Meninos têm a sua sexualidade fragilizada por causa da falta de homem em casa, ou quando tem um homem, ele não assume a sua identidade. Certa vez eu visitei ali o Sepaigo e eu tive uma desagradável surpresa. Qual que é seu nome? Pedro. E o seu? Moisés. E o seu? Samuel. E o seu? Tiago. E o seu? Marcos. E o seu? Mateus. Você foi criado por quem? Por vó. Você foi criado pela mãe. Cadê seu pai? Preso. Cadê seu pai? Morreu. Cadê meu pai? Não, meu pai não valia nada. A população carcerária, se vocês fizerem uma pesquisa, e tem pesquisas escritas, uma porcentagem gritante está lá, presa por roubo, assassinato, estupro, todo tipo de violência, por falta de um pai. Ou então pela presença de um pai que não representa a figura de um discipulador bíblico. Alguns dizem, eu era da Assembleia de Deus, eu era da... Assim, bom a gente falar isso, eu não encontrei ninguém da Batista lá, viu? Eu encontrei gente, muitas outras. Muitos disseram, fui criado pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, e agora eu estou aqui. Estou dizendo que é uma regra? Não, estou dizendo que é uma estatística. Nós temos problemas de gênero. Nunca enfrentamos problemas de gênero como estamos enfrentando agora, dentro da igreja, onde a masculinidade do meu avô
do meu pai era tóxica, porque era violenta, era abusiva. Mas a masculinidade que nós temos em Cristo Jesus é a solução para a humanidade. O homem, quando é homem e é homem segundo o coração de Jesus, ele se torna a solução para a sociedade, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu bairro, para a sua cidade. Mas quando ele não é, ele engrossa aí essa estatística, o caldo dessa estatística, se tornando um atrapalho. Não é à toa que muitos filhos têm abandonado a igreja, a fé, quando chegam na idade da adolescência para a juventude. Sabe aquela história assim, ó? Pai, estão te chamando lá na porta. Filho, vai lá e diz que eu não estou. Parece uma coisa boba, né? Diz que eu não estou. Parece uma coisa assim, sem sentido. Aquilo vai ficar gravado no coração do seu filho, mais do que 1 ano você pregando o evangelho para ele. Porque sai da teoria e vai para a prática. Que Deus é este, que pai é este, que cristão é esse, que diz uma coisa e faz outra. Pais que não dão exemplo. Vão colocar os seus filhos no tempo apropriado, fora da fé, fora da igreja. E se não for pela misericórdia do Senhor, nunca mais vão pisar os pés na igreja. Porque os pais têm demonstrado que as suas ações não coincidem com o evangelho que eles pregam. Discipulado tem a ver com isso. Tem a ver com exemplo diário, nas mínimas coisas. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Talvez Davi foi um péssimo pai, nós podemos dizer isso, para muitos dos seus filhos, mas para Salomão não foi. Quando nós olhamos os primeiros versos ali, de Provérbios, eu fico imaginando uma cena, Davi andando com Salomão pelo jardim, e ensinando ele a apreciar, contemplar a botânica, poemas, música. E um dos conselhos de Davi foi: filho, de todas as coisas que você procurar ter na sua vida, conquistar na sua vida, filho. Eu imagino Salomão ali muito pequenininho ainda. Né? Faça o seguinte, deseja sabedoria. Deseja a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. E aquilo ficou tão gravado no coração de Salomão, que quando ele teve a oportunidade de pedir alguma coisa a Deus, e Deus disse: você pode me pedir qualquer coisa. O que Salomão pede? Olha que influência paterna na vida de Salomão. Às vezes nós não somos pais, nós não somos pais perfeitos, mas nós temos que ter intencionalidade de criar, de levar os nossos filhos a se tornarem adultos, cheios do Espírito Santo, mesmo que imperfeitos. E lá atrás eles vão falar assim: o meu pai e a minha mãe ensinou. Minha filha passou por uma situação, eu disse para ela que ia contar esse testemunho, muito difícil, algum tempo atrás. Ela muito novinha, ela conheceu um rapaz na igreja que se mostrou muito obediente ao Senhor, sempre trabalhou na igreja, de boa família. E ela se apaixonou por esse rapaz. Eles eram alguns anos mais velhos que ele. E ele sempre se mostrou um rapaz fiel ao Senhor. Namoraram, casaram. Ano passado, já adultos dois, com a sua própria casa, servindo ao Senhor. Ele conheceu outra mulher no serviço, se apaixonou por ela e engravidou ela. Eu criei a Hannah como uma flor, protegi,
ensinei, discipulei. A primeira mensagem de salvação ela ouviu de mim e da minha esposa, como praticamente todos os meus filhos, que a conversão deles foram em casa. Ela sempre serviu ao Senhor, aos 9 anos foi batizada, foi mensageira do rei em todos os postos, casou direitinho, sabe, tudo certo. Mas aconteceu. Chamamos o rapaz, conversamos com ele, diz, olha, todo mundo está sujeito ao erro. Você errou, filho. E nós estamos muito tristes pelo seu erro. Nós estamos assim, em frangalhos, nosso coração foi partido. Mas nós entendemos que você errou. E nós estamos dispostos a te perdoar. Ela disse, eu estou disposta a te perdoar. E a criar o seu filho, como se fosse meu. Mas cada coração tem uma decisão. Ele disse, não, eu já tomei a minha decisão. Eu vou ficar com a mãe do meu filho. E em menos de 2 meses já estava divorciada, e ele procurou, divorciou e entregou. O que acontece com uma menina de 23 anos, 24, que ela está em 25 agora, que é abandonada, é traída e agora não sabe o que fazer? Na minha experiência, eu vi muitas mulheres até mais maduras que ela perderem completamente o rumo. Saírem pelo mundo, falar, agora eu vou viver. Eu não vivi na minha adolescência, eu vou viver tudo que eu preciso viver. Deus não me ama. Por que Deus permitiu isso comigo? Alguns dias atrás nós fomos almoçar, eu e ela falou assim, pai, eu acho que eu passei já pelo vale. E eu em lágrimas, eu disse, eu estou muito orgulhoso de você. Porque quando você, e o mundo diz que você tinha toda a razão em se rebelar, você procurou o Senhor. E você nunca serviu ao Senhor tanto como nesses dias. Você nunca procurou ter um relacionamento tão íntimo quanto você teve. E você glorificou o nome de Deus e honrou seu pai e sua mãe. Como eu estou feliz de você ter passado pelo vale e ter glorificado a Deus. Ela não é perfeita. Mas sabe o que ela me diz? Pai, isso foi fruto da mesa. Das nossas conversas naquela mesa. Das nossas orações. Das lágrimas derramadas naquela mesa. E eu falei, vale a pena. Vale a pena discipular os nossos filhos. Vale a pena porque chegará o dia mau, que eles vão ter que lembrar das palavras que os pais entregaram no discipulado intencional. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. É responsabilidade minha e sua, pai, de colocar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ai, amor, procura o pastor Wellington para se aconselhar. Você está maluco, querido? O pastor da sua mulher é você. É você que foi chamado para exercer o ministério pastoral sobre a vida da sua mulher. Foi você que foi chamado para orar por ela, para interceder pela vida dela, para ensinar ela, para santificar ela, para adornar ela como a noiva de Jesus. Não, pastor Wellington, não no gabinete pastoral. E nós temos transferido isso para o líder do discipulado, para o pastor, sendo que nós, homens, fomos chamados para pastorear a nossa casa. A minha esposa, quem pastoreia sou eu. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou o pastor dela. Eu não preciso pedir para homem nenhum, por melhor intenção e mais santo que ele seja, para ele resolver os problemas da minha esposa, espiritual. Eu resolvo. E se eu não fosse pastor, ainda assim eu resolveria. Porque foi dado essa incumbência a todo homem. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa?
Qual foi a última vez que você abriu as Escrituras e falou: amor, eu quero compartilhar um texto com você que Deus falou nas minhas orações? Qual foi a última vez que você ensinou a sua esposa sobre a palavra de Deus? O pastor está muito machista, isso quer dizer que é o homem que ensina? Sim, a palavra diz que é o homem. A gente pensa que aquela orientação de Paulo dizendo: maridos, ensine as suas esposas ou esposas quando chegarem em casa, pergunte para os seus maridos. Não, aquilo ali é um privilégio que as mulheres têm de ter um esposo que irá ensiná-las, discipulá-las. Ah, eu preciso procurar o pastor Wellington porque eu estou com um problema com meus filhos. Todos nós temos problemas. E às vezes nós temos que procurar um amigo, sim. Mas o pastor dos meus filhos sou eu. A única coisa que eu quero do meu pastor é que ele me ensine a ser um homem discipulador e líder da minha casa. Se ele fizer isso comigo, eu estou satisfeito. O resto deixa comigo. Da vida espiritual da minha família, eu vou ministrar sobre a vida dela. Os meus filhos vão me ver de joelho de madrugada. Os meus filhos vão me ver orando, consultando a palavra e exercendo o ministério pastoral sobre a vida deles. Você não precisa fazer um curso de teologia para ser o pastor da sua casa. Deus já te deu o poder do Espírito Santo e a autoridade para ser isso. O problema é que nós estamos transferindo para outras pessoas. Imagina, os homens dessa igreja resolverem pastorear suas casas. Pastores, nos ajudem a sermos melhores pastores, nos ensinem a interpretar a palavra, nos ensinem a estudar, orem conosco para nós nos tornarmos homens mais poderosos na palavra. Essa igreja aqui vai ter um problema, pastor. Dinheiro, tudo que vocês gastaram para construir, vocês vão ter um problema, que vai ter que derrubar para caber tanta gente. Porque as pessoas não vêm para a igreja porque elas conhecem que nós falamos de algo, mas não vivemos aquilo que nós pregamos. Homens que não estão discipulando a sua casa, os seus filhos e cuidando das suas esposas, tem sido um atrapalho no Evangelho. Agora eu vou falar sobre a responsabilidade da mulher. Tinha muito mais para falar sobre homens, eu dei uma sintetizada aqui. Responsabilidade da mulher no discipulado. A mulher também tem responsabilidade. A influência da mãe na fé dos filhos. A gente vê isso em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, que destaca a fé sincera de Timóteo, herdada de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. O problema é que nós estamos debaixo de uma opressão maligna, ideológica, onde as mulheres acham, por pressuposição maligna, que são iguais aos homens. Não são. Louvado seja Deus. Homens e mulheres são diferentes. Ambos têm a mesma importância para Deus, mas são diferentes. Têm afazeres diferentes, têm missões diferentes. Está debaixo da submissão, está debaixo da mesma missão. O meu marido é um homem que tem a missão de educar os meus filhos, de tornar os meus filhos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres honradas. E eu estou nessa missão com o meu esposo, eu estou em submissão. E para onde ele está levando a minha casa, eu irei apoiá-lo, eu irei sustentá-lo, eu irei me submeter a essa missão para que a minha casa, e hoje, não aqui no Garavelo, mas existem mulheres dentro da própria igreja que estão castrando os seus esposos, tirando a autoridade dos seus esposos, tirando a oportunidade que Deus deu para eles de assumirem e serem líderes. São mães de meninos adultos. Não são esposas, são mães. O homem não aprendeu a ser homem e as mulheres tomam isso como um privilégio e dominam sobre estes homens fracos. E cria uma confusão em casa. A menina logo diz: quem manda na minha casa é minha mãe. Meu pai é um banana. Onde que vai parar isso, gente? E muitas mulheres têm apoiado essa ideia maligna. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes.
Cada um de nós tem uma missão. E quando nós colaborarmos, eu digo para minha esposa, aqui em casa, é 6 contra 2, que nós temos sempre um a mais lá em casa. Ou é um sobrinho, ou é alguém que está morando lá em casa, o pastor Wellington sempre fala, pastor, sempre tem alguma pessoa a mais. Só que nós reunimos lá no quarto e falei, aqui em casa é o seguinte, é eles contra nós e nós contra eles. Você, quando eu disser uma coisa, talvez eu esteja até errado em dizer aquilo. Você não me desqualifica na frente deles. E eu não faço a mesma coisa. Aí quando nós entrarmos aqui para o quarto, nós vamos alinhar. Você vai falar assim, amor, o que você falou está errado. O jeito que você agiu está errado. Meu menino, ele tem 15 anos. E aí eu falei para ele, você vai para a escola de bicicleta, irmãozinho. Eu não vou te levar na escola, não. Você já tem 15 anos. Você vai para a escola de bicicleta. Meu amor, é que não tem meu amor. Meu amor, não tem meu amor. Ele vai para a escola de bicicleta. É aqui pertinho, não dá nem 2 quilômetros. Eu vou ficar buscando um marmanjo desse na escola? Não vou. Aí depois ela falou, ai amor, meu coração corta de deixar ele. Eu falei, meu amor, daqui uns dias nós não vamos mandar ele para a escola, nós vamos mandar ele para outro país. Talvez nós vamos ter que mandar ele para uma missão, como meu filho tem chamado ao ministério pastoral. Talvez ele vai ser chamado para um lugar que lá vão matar ele. Como que nós vamos? Nós vamos proteger, impedir deles ir para a escola? Só que isso nós falamos nós dois. Que na frente deles, a palavra foi dada. E às vezes ela faz também. Ela dá uma palavra e ele diz, pai, você concorda? Sua mãe disse? Diz. Então está dito. Acabou. Menino. Então as mulheres precisam ser essas colaboradoras, para que assim os seus filhos possam ter uma fé sincera. A mulher, mesmo que o marido seja ausente espiritualmente, pode e deve instruir os filhos na palavra do Senhor, Provérbios 31:6. Não quer dizer, queridas, que o seu marido não assumiu o papel, está tudo perdido. É o ideal? Não é o ideal. Mas a Bíblia diz que a mulher santa santifica o homem. Se o seu marido não está cumprindo o papel de ser o líder espiritual da sua casa, o exemplo moral, o exemplo espiritual, o exemplo de líder, ele está pecando contra o Senhor. Você não precisa pecar. Você tem que ensinar os seus filhos a se tornarem homens e as suas filhas se tornarem mulheres no Senhor. Porque o ideal era os homens falar, agora deixa comigo. Mas eu sei que mesmo nós falando aqui, alguns homens vão continuar no ostrismo, escondidos atrás da saia da mulher. Porque não foram criados para serem homens. São homeninos. É um ser híbrido. Tem cara de homem, barba de homem, é crescido como homem, mas não assumiu o papel de ser homem. Não, fala mais uma vez. Não aqui, só lá no Atlântico. Aqui todo mundo é macho. Se forçar um pouquinho assim, pipoca a barba na cara. Mas tem muito homem que ouve, entra aqui, sai aqui e fala, o quê? Isso não é problema meu. Meu problema é domingo à tarde assistir o meu joguinho de futebol, fazer minhas coisinhas aqui. Problema de igreja, ensinar a palavra de Deus, esse é problema da minha mulher com os filhos. Não aqui. O exemplo de mulheres piedosas, nós temos Ana, consagrou seu filho Samuel ao Senhor, e a própria Maria, mãe de Jesus, que criou em obediência o Senhor Jesus. A palavra diz isso em Lucas 2, 51, 52. Criou Jesus Cristo em obediência. Se até Jesus Cristo precisou ser criado em obediência, quem dirá os nossos filhos, que são caídos? Se até Jesus Cristo precisou ter referência masculina de José na sua casa, de Maria na sua casa, porque ele era homem e precisava pedagogicamente ter essas referências, quem dirá os nossos filhos? E quando nós falhamos com isso, nós estamos gerando homens e mulheres fracos, que irão abandonar a fé no primeiro momento de dificuldade. A falta de compromisso na educação bíblica dos filhos. Pesquisas indicam que mais de 60% dos jovens abandonam a fé após saírem de casa. Muitas vezes porque não foram discipulados no lar. Muitos pais alegam a formação espiritual apenas à escola bíblica dominical.
Mas a Bíblia coloca a responsabilidade primeiramente sobre a família. Vocês lembram do pastor Valmir, né? Seja forte que eu vou falar. Se eu e você, paizinho, homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, assumíssemos a real responsabilidade de educar os nossos filhos, sabe o que nós faríamos domingo de manhã? Nós colocaríamos nossos filhos sentados à mesa, juntamente com a nossa família. E nós daríamos educação cristã, como os nossos antepassados, como os outros fizeram. O problema da escola bíblica dominical é que esses paizinhos, que não cumpriram o propósito que Deus deu para ele, deixou seus filhos na rua, para que outros homens santos viessem a educá-los. A escola bíblica dominical é um remendo em cima da ineficácia do modelo familiar discipulador nos dias de hoje. Quem ensina os princípios bíblicos para as crianças é pai e mãe. Escola bíblica dominical deveria servir, sabe para quê? Para treinar discipulador e líder, para ficar cada vez melhor. Não era para educar os nossos filhos. Não era para ter uma tia aqui, com a melhor intenção que ela tem, durante 40 minutos por semana, ser a única educação cristã que as nossas crianças vão receber. Essas crianças deveriam estar sendo educadas diariamente, na leitura de bons livros cristãos, no compartilhar da palavra em todas as refeições, no tirar dúvidas, no crescer de cada criança, e na sua idade ele tem dúvida, e tem um pai e uma mãe que está lá educando os seus filhos. A escola bíblica dominical só existe porque a família falhou. Porque se a família não tivesse falhado, talvez, querido, nós nos reuniríamos só domingo à noite para contar as bênçãos de ser uma família discipuladora. Esse é o meu filho, vou ter que contar minha filha. Você precisa ver o que ele está fazendo com 12 anos de idade. Aquele menino é um santo, aquele menino é cheio de conhecimento, aquele menino, aquela menina tem demonstrado na sua escola exemplo, tirado as melhores notas, tem sido um exemplo de cristão. E nós vamos chegar aqui só para ficar falando o que os nossos filhos estão fazendo, através da educação que estão recebendo em casa. Mas, por algum motivo, nós falhamos. Muitos pais estão delegando a formação espiritual para outros e para a igreja. A falta do pai e o seu impacto, e eu já estou caminhando para a conclusão. Malaquias 4:6 fala sobre Deus converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, mostrando que a reconciliação familiar é essencial para o discipulado. Queridos, se a igreja hoje não tiver o espírito de Elias, se nós não tivermos a intenção de converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, nós falhamos em tudo que nós chamamos de evangelho. A minha geração precisa ser santa. Os meus filhos precisam ter o coração deles convertido ao meu e o meu coração convertido aos deles, para que nós possamos projetá-los, como a palavra diz, que na mão do arqueiro as flechas, sendo os filhos como referência, são bênção. Para onde nós estamos atirando os nossos filhos? Para onde nós queremos que os nossos filhos cheguem? E como nós estamos afiando eles, como que nós estamos preparando eles? Nós precisamos ter os nossos corações convertidos aos nossos filhos. E os nossos filhos, o coração convertido a nós. A ausência paterna gera uma geração sem referência espiritual. Em Juízes 21, 25 diz, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você já perguntou para o seu filho quem é o herói dele? Quem que ele quer ser quando crescer? O Emanuel, eu não conto isso por orgulho, eu conto isso como testemunho. Muito pequeno, Felipe não, Felipe ele está na dele. O Manuel tem 15 anos, desde muito pequeno. Perguntava para ele assim, o que você quer ser, Emanuel? Ele dizia, eu quero ser pastor e fazedor de suco. Pastor é até compreensível, né? Mas por que fazedor de suco? Porque minha esposa, ela fazia suco para ele beber.
E na cabeça dele, o suco dela era o suco perfeito, o melhor suco do mundo. E ele ficava tão alegre em beber aquele suco, ele ficava tão satisfeito que ele dizia assim: quando eu crescer, eu quero ser fazedor de suco igual a minha mãe. E quero ser pastor igual ao meu pai. No último, nós fomos para o Rio de Janeiro agora, lá no acampamento de embaixadores do reino. Nós tínhamos lá 500 meninos. E ele foi o AIS, do núcleo mais avançado que tem. E aí, na hora que fizeram o apelo, dizendo que aqueles que quiserem ser missionários, pastores, tudo, ele correu lá na frente. E eu perguntei para ele: você não quer ser um médico? Ele falou: não, pai. Você não quer ser um empresário bem-sucedido? Ele falou: não, pai. Você não quer ser um engenheiro? Não, pai, eu não quero. Pode ser até que eu faça esses cursos, mas o meu desejo, eu quero servir o Senhor no campo missionário. Quantos pais têm preparado seus filhos para o campo missionário? Quantos pais têm ensinado, desejado, motivado seus filhos para eles lotarem os seminários cristãos e se tornarem obreiros para pregar para as nações que não há quem pregue? Certa vez eu perguntei para uma irmã na igreja: seu filho tem chamado ao ministério pastoral, você apoia? Ela falou: Deus que me livre. Meu filho jamais vai ser um mendigo de gravata. Hoje esse menino, ele é transexual, estilista e se transveste de mulher. Estou dizendo que foi, não estou dizendo, querido, que foi uma maldição que foi jogada. Estou dizendo, assim como ela desejou, assim como ela projetou. Certa vez ela me perguntou assim: Emerson, por que ele está agindo dessa forma? Por que ele está tendo esses trejeitos? Eu falei assim: claro. Toda vez que você teve a oportunidade de falar do pai dele, que homem não prestava, você não perdeu a oportunidade, nem você e nem sua mãe? Por que ele quer ser um homem? Muito cuidado com que tipo de informação e discipulado nós estamos dando aos nossos filhos. Como restaurar o discipulado no lar? E aqui eu encerro. Os pais devem assumir o seu papel. Ah, tem outra forma? Não, homem precisa ser homem, mulher precisa ser mulher, e os dois precisam ser cheios do Espírito Santo, obediente à palavra e cumprirem o propósito a qual nós fomos criados. Discipulado doméstico. Educando os nossos filhos para se tornarem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens devem liderar cultos domésticos, orações e ensino bíblico. Quem tem que chamar em casa para orar é o homem. Quem tem que chamar para ler a palavra é o homem. Quem tem que ensinar é o homem. Isso não é trabalho da mulher. Quem tem que reunir a tropa para ir para a igreja é o homem. Lá em casa eu acordo assim: quem não vai para a igreja, o diabo beija, e vou bater nas portas. Se não for para a EBD, vai feder. Bora. E os meninos acordando. E quando era pequeno, era botando o menino dentro de carro. E quando não tinha carro, era vindo lá do Veracruz, pegando 2 homens com o menino no colo para chegar na EBD. Pastor, mas você disse que a EBD não era importante? Ah, como eu gostaria de ter a minha mente naquela época como eu tenho hoje. Eu continuaria indo na EBD, mas eu jamais transferiria a educação dos meus filhos por alguns anos. Mulheres devem ser auxiliadoras nessa missão. E a igreja, pastor? A igreja deve apoiar as famílias, pastor. Fazer essas conferências, encorajar, treinar os homens, dar bons livros para ler, reunir os homens e dizer: machaiada, vamos lá, vamos ser homem. Não é homem que vai pegar uma espada, uma arma e vai dar tiro no outro. É homem que vai se munir com a armadura de Deus e vai ser testemunho vivo no meio da sua casa, da sua vizinhança e na igreja. É os homens que vão servir na igreja, os primeiros a vir dizimar e colocar as suas ofertas de forma generosa. Tem que ser os homens. E aí eu fico vendo um homem tirando moedinha e dando para a menina e diz: vai lá, meu filho. Quem tem que vir é você aqui e sustentar o campo missionário com as suas ofertas. O homem precisa fazer isso.
O homem deve ser generoso, o homem deve ser, pastor, está precisando de auxiliar, está precisando de obreiros. Eu estou aqui, pastor, eu quero trabalhar, porque eu quero que os meus filhos vejam eu trabalhando, que a minha esposa veja eu trabalhando, para cumprir. Os homens fazem isso. E as mulheres, queridas, desfrutem, porque quando tem homem cheio do Espírito Santo em casa, as mulheres são completamente satisfeitas. A igreja precisa encorajar a mentoria de famílias e promover os estudos entre homens, mulheres, casais, para que nós possamos avançar, cada um na sua casa, exercendo o discipulado doméstico, na mesa, nas refeições, para que a próxima geração seja mais abençoada do que a nossa, para que os filhos dos filhos dos nossos filhos possam dizer: o meu avô, o meu tataravô tomou uma decisão, e por causa da decisão que ele tomou de ser um homem cheio do Espírito Santo, hoje eu sou um homem, uma mulher corajosa e tenho toda a minha família na casa do Senhor, servindo ao Senhor. O discipulado começa na mesa de casa e pais e mães são os mestres. Fique sobre os pés, eu quero orar pela sua vida. Pai, estamos nós aqui, ó Pai, essa noite. Que nós possamos, ó Pai, assumir essa responsabilidade como homens, como mulheres, de educar a próxima geração. E aqueles novos que estão chegando na igreja, nós queremos ser exemplo para eles, para que eles possam olhar para a família e dizer assim: aquela família serve ao Senhor. E eu quero ter uma família igual. E eu vou lá perguntar para eles o que eles estão fazendo, porque os filhos deles são uma bênção. E assim, ó Pai, nós iremos discipulando uns aos outros, até, ó Pai, o dia que o Senhor vier e receber as nossas mãos cheias, receber das nossas mãos cheias os frutos do discipulado intencional, começando com os nossos filhos e se estendendo até os confins da terra. Assim eu te oro, ó Pai, te pedindo a bênção sobre essas famílias em nome de Jesus. Amém.